Obrigado, Moisés. Então, a gente vai direto ao ponto, à medida em que a gente sentir necessidade de parar para conversar um pouco, a gente vai abordando também, ok? Então, o tema dessa semana, sobre princípios de liderança, é liderar com alegria, né? Então, todos nós que temos a oportunidade de servir na igreja, temos que lembrar sempre disso, servir com alegria. A gente vai abordar vários assuntos, não diretamente só alegria, mas como nós podemos melhorar nossa maneira de servir dessa forma. A gente começa com essa escritura de Doutrina e Convênios. Irmão Gabriel, você lê para gente? Positivo. Portanto, amados irmãos, façamos alegremente todas as coisas que estiverem ao nosso alcance. Quer comentar, Gabriel? O que você sente a respeito disso? Sim, sim. Eu gosto muito de pensar sobre ser feliz, né? O meu bispo, ele sempre fala pra mim, tipo, pergunta pra mim por que eu tenho a cara fechada, né? Sempre ele vai lá na cadeira assim, tipo, o que é que tu tem? Sempre tá com a cara fechada. Eu falei, não quero nossa cara assim mesmo, às vezes, né? Quando a gente acorda de manhã cedo. Mas isso sempre me faz lembrar que a gente está na Igreja da Alegria, né? Como o Elder Caron falou nos primeiros discursos dele, que nós estamos na Igreja da Alegria. Imagine o visitante chegar lá a primeira vez e ver todo mundo carrancudo, né? Então a gente tem que ir para a igreja com alegria. Por mais que a gente tenha uma cara de sono, tenha dormido tarde, doente, mas a gente tem que mostrar que realmente o Evangelho é de felicidade, né? Exato. Obrigado, Gabriel. Interessante nessa escritura que ele fala as coisas que estiverem a nosso alcance. A gente tem que lembrar disso, né? A gente não vai conseguir fazer tudo. A gente tem que fazer um pouco de cada vez, aquilo que está ao nosso alcance. A gente aprende no livro de Mórmon que o Senhor não exige que a gente ande mais do que nossas forças o permitam. Então, o que a gente está fazendo, faz bem, faz com alegria e aquilo que está no teu alcance, né? Não deixa sobrecarregar demais, faz aquilo que está no teu alcance. Uma coisa importante da liderança é aprender a delegar. Isso provavelmente vai ser tema de outra aula, se já não foi, mas é interessante ressaltar isso. As coisas que estiverem a nosso alcance. Ok? O presidente Hinckley, ele disse certa vez o seguinte: sugiro que ao seguirmos pela vida, acentuemos o positivo. Estou pedindo que procuremos com um pouco mais afinco o que é bom, que calemos a voz de insultos e sarcasmos, que cumprimentemos mais generosamente e apoiemos a virtude e o empenho. Nessa busca que a gente tem de servir com alegria, geralmente a gente ou é líder ou é liderado. A gente está sempre em uma dessas posições. Em ambas as posições, nós temos que olhar para as pessoas e tentar extrair o que elas têm de melhor, né? Aquele bom líder, aquele que serve com alegria, ele olha para os seus liderados, para aqueles que ele está servindo naquele momento e encontra os pontos positivos dessas pessoas. Não estou dizendo que não tenha algum ponto que essa pessoa precisa progredir, que essa pessoa precisa melhorar, mas o que a gente ressalta como líder que serve com alegria são os pontos positivos. Dessa forma, aquele que está sendo liderado por nós também vai olhar para nós os nossos pontos positivos, através desse bom exemplo que nós podemos dar a ele, né, dessa forma de servir, que é uma forma do próprio Salvador Jesus Cristo, né? Ele sempre extraía o melhor de cada um, sempre olhava para o positivo, né? Só ele conseguiu reunir 12 homens completamente distintos e extraiu deles o melhor para serem apóstolos, né? Ele deu uma grande lição aí de liderança para a gente. Vamos seguir aqui. Pensem agora, por um minuto. Pensem em algum líder da igreja ou até de sua família que tenha influenciado sua vida de modo positivo. Pensem aí por 30 segundos. Enquanto vocês pensam, como os líderes que mais o influenciaram demonstraram sua abordagem positiva ou alegre? Alguém
Se sente à vontade em compartilhar sobre que líder pensou, como ele influenciou sua vida de forma positiva e alegre? Eu queria, Moisés, eu queria compartilhar rapidamente. Eu penso que um líder que influenciou minha vida foi o meu pai. Meu pai, ele, pelas limitações dele, ele mostrou muita determinação nos compromissos que ele assumiu. Ele era um homem muito. Por isso que eu me esforço muito, porque além de eu não querer decepcionar o meu Salvador, nos chamados que eu sou designado, eu também não quero decepcionar meu pai, porque eu vi o esforço que ele fez para ele vencer as barreiras, tanto de nunca ter se pronunciado em público, dele ser gago, ele tinha muitos embates, né? De sido um alcoólatra antes, e por ele, assim, saber que ele precisou de muito esforço, realmente. obrigado, meu irmão. Né? E aí ele é um exemplo para mim que todos os outros líderes me ajudam hoje, mas quando eu penso assim, em líder compromissado, eu lembro do meu pai. Seu pai me conheceu como criança. Depois eu tive a É, oportunidade de liderar o seu pai. E pois ele é, sempre foi um homem muito positivo. Sempre. Não lembro de ver o irmão Perrui fechado. Sempre vi ele muito animado. Realmente era o tipo de homem que só de estar ao lado a gente se sentia bem. A gente queria ter ele por perto. Obrigado, irmão Moisés. Alguém mais se sente à vontade, além do irmão Moisés? Eu vou contar minhas experiências lá no final. Senão eu vou chorar agora e não vai dar certo, entendeu? Moisés, eu antes já me conhece, sabe como eu sou. Olha o que está escrito lá em Doutrina e Convênios 61:36. Irmã Jaqueline, você pode ler para a gente? Posso sim. E agora, em verdade vos digo, e o que digo a um, digo a todos: tende bom ânimo, filhinhos, pois estou no vosso meio e não vos desampararei. Acho que em vários pontos, obrigado, Jaqueline, em vários pontos das Escrituras a gente vai encontrar essa frase: tende bom ânimo. Em vários momentos o Senhor exorta o seu povo, algum líder específico, a ter bom ânimo. Ou seja, essa é uma característica muito importante para alguém que lidera na igreja do Senhor, né? O reino de Deus, né? A nossa vida é cheia de desafios, mas o Senhor, ele conhece todos eles. E como ele disse aí, não vos desampararei. Se a gente tem a confiança nisso, isso é muito importante. Uma outra citação agora do Elder Harold Billy, Elder, porque na época que ele falou, ele ainda não era um profeta, ele era um elder, um apóstolo. Ele disse o seguinte: o mestre encerrou seu último sermão registrado antes de sua crucificação com as palavras: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mais uma vez, agora com uma mensagem derradeira ali do Salvador antes da sua crucificação, exortando os apóstolos, sabendo o que adviria ali depois da morte dele, ele disse: ó, tem de bom ânimo, né? E algo que pode fazer com que a gente tenha bom ânimo é essa lembrança de que o próprio Salvador venceu o mundo e que porque ele venceu o mundo, nós também podemos, porque nós somos seguidores dele, somos discípulos, nos esforçamos por ser um discípulo melhor a cada dia. Então, essa é uma excelente característica que todo líder na igreja deve buscar: servir com bom ânimo, ter bom ânimo. Eu gosto dessa outra citação também do Elder Mervyn de Aston. Irmã Juliana, pode ler para a gente? Posso. Precisamos liderar com bom ânimo, otimismo e coragem, se quisermos seguir para frente e para o alto. Obrigado. Tem duas outras características que acompanham o bom ânimo: otimismo e coragem.
Eu acho que se a gente abrir um espaço aqui para conversar sobre essas duas características, a gente vai até o fim da aula. Com certeza tivemos algumas experiências na vida como líder na igreja que precisamos agir com coragem, tivemos que ter coragem para fazer algo, né? E com muito otimismo, né? Eu mesmo vivi várias experiências, ah, como o presidente destaca recentemente, em que eu precisei olhar com muito otimismo, né? Algumas situações, né? E o Senhor realmente, quando a gente age dessa forma, ele nos guia para olhar para adiante, para o alto, né? É uma forma de demonstrar que confiamos no processo dele, né? Na maneira dele de liderar. Não estou dizendo que não que o otimismo vai fazer com que a situação mude completamente, mas o otimismo faz com que nós mudemos, né? Quando a gente começa a olhar o que há de bom em cada situação, a gente começa a ser mais grato, a gente começa a ter um sentimento diferente diante dos desafios, né? E isso abre a nossa mente para receber a revelação, né? Um coração grato, ele faz toda a diferença quando a gente serve, ok? Eu vou passar aqui, eu ia fazer uma dinâmica, mas eu acho que a gente pode deixar para outro momento. Então, a gente tem. Vamos fazer junto aqui. Vou sair aqui do modo de compartilhamento. Vou entrar aqui para a gente editar esse slide junto. Vou abrir de novo aqui agora. Vou compartilhar a parte que dá para editar. Pronto. Então, quais são algumas características de alguém ou quais são algumas coisas que podem fazer com que a gente sirva com alegria? Pelo menos cinco. Aí eu penso que o líder, quando ele sorri, ele demonstra uma empatia muito grande, mesmo ele sendo ali o responsável, o líder, mas o fato dele já se apresentar sorrindo já me convida para assistir motivado um treinamento, uma reunião, que eu sei que o negócio vai ser bom. O que mais? O que que pode ser algo que nos ajude a servir com alegria? Moisés, fala uma coisa que possa ser algo que nos faça ter medo de servir. Eu penso que uma, 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 uma designação desconhecida, algo que eu nunca fiz, rapaz, isso aí é na fé mesmo que vai, porque Irmão Gabriel, uma coisa alegre e uma coisa que nos dá medo de servir. O que que vem à sua mente? Uma coisa alegre, uma temerosa, acho que. Égua, pegou agora. Ninguém tá sabendo servir. Acho que uma coisa alegre poderia ser mesmo, não somente o sorriso, mas né, o semblante de felicidade da gente, né? O nosso semblante, né? Que ele diz muito sobre como nós estamos ali, né? A leitura corporal em si. E algo temeroso, eu acredito que eu ia falar, né? Medo do desconhecido, né? Mas o Moisés já comentou. Mas poderia ser timidez. Poderia ser um atributo, não, mas um defeito que a gente poderia ter, né? Que às vezes dar um discurso, ou mesmo compartilhar um testemunho na reunião de
Irmã Jaqueline, irmã Juliana, querem compartilhar? Irmão, você pode repetir a pergunta, por favor? Qual seria uma coisa aí que vem à sua mente que faz com que você sirva com alegria ou que demonstre que você está servindo com alegria e uma outra coisa que demonstre que você tem medo de servir ou que seria ruim para você? Vou colocar a minha aqui no final para contribuir. Eu Foi acredito uma que coisa que me fez servir muito com alegria. Teve muito amor enquanto servia. E outra coisa que eu acho que pode fazer com que as pessoas eh, tenham medo de servir, talvez isso aqui, né? Medo do fracasso. Acho que algumas pessoas, às vezes, por não se sentirem ali adequadas, têm medo de fracassarem no chamado. Dê minha contribuição. Mas, Juliana, Para você mim, está... uma das coisas alegres na liderança é fazer novas amizades, né? E uma das coisas assim que é temeroso, talvez. Nossa, me fugiu da cabeça, porque agora eu pensei tanto em novas amizades. Mas pensando numa nova, talvez seja uma das coisas que radia do fragaço, né? É julgamento. Conseguiu pensar em algo, irmã Jaqueline? sim. É, eu pensei em alguns exemplos que eu tenho de líderes que, que já fizeram meu dia feliz. Então, pensei em pessoas é, bem-humoradas. Geralmente, quando alguém fala num discurso ou numa aula e tem um bom humor, isso faz toda a diferença. E sobre temeroso, eu pensei, assim como você falou, eu senti que é amado, no medo de não ser amado, né? De ser rejeitado. Muito obrigado. Muito bom que vocês falaram aqui. A gente podia preencher esse quadro com várias outras, né? Moisés falou uma coisa do pai dele, né? Por exemplo, o pai dele tinha a questão de ser gago, né? Então, às vezes, podia fazer com que ele se sentisse temeroso ali, né? Talvez um outro irmão tenha um problema de saúde, né? E acha que por causa desse problema ele não pode servir bem, né? E aí vai. Mas outra coisa que pode fazer a gente servir com alegria é lembrar que fomos chamados por Deus, né? Quando eu penso assim, poxa, Deus lembrou do meu nome, indicou meu nome para o bispo, fez ele sentir, ou para o presidente da Estaque, fez sentir que eu sou a pessoa que vai ajudar nesse momento, nessa posição, então eu vou servir com alegria. Eu sei que Deus me conhece. Muito obrigado. Vamos seguir aqui. Eu vou voltar lá para a apresentação. Acho que aqui também dá para ler, né? Doutrina e Convênios 88, 20, 124 tem uma escritura que é muito conhecida, né? Que diz exatamente assim: cessai de ser ociosos, cessai de ser impuros, cessai de achar falta uns nos outros, cessai de dormir mais do que o necessário, recolhei-vos cedo, para que não vos canseis, levantai-vos cedo, para que vosso corpo e vossa mente sejam fortalecidos. Isso é um grande conselho para um líder que quer servir com bom ânimo, quer servir com alegria, né? A gente que serve na igreja tem que não pode ser ocioso, né? A gente não tem que buscar as falhas uns dos outros, né? A gente tem que dormir o suficiente para o nosso corpo e mente ser revigorado, a ponto de estar sempre preparado para receber instrução e receber revelação do Senhor, né? Então, essa escritura me ajuda muito quando eu penso na forma de liderar, né? Envolve vários pontos da vida, né?
a mente, o corpo, né? A questão física, a questão espiritual, a questão emocional. Essa escritura é bem completa no que diz respeito a isso. Mas nós, como líderes, não estamos blindados de errar. E tem uma citação que foi dita num discurso chamado Até 70 vezes 7. Mas essa citação foi atribuída a... A gente não vai... deixa eu... A gente vai abordar ela mais na frente. Mas olha o que disse há mais de 2000 anos Aristóteles postulou que todo aquele que vive tem o mesmo objetivo básico: ser feliz. A gente vai lembrar lá da instrução do Senhor a Adão, né? E é das coisas que a gente aprende no livro de Mórmon, que Adão caiu para que os homens existissem, os homens existem para que tenham alegria. Alegria em todas as áreas da vida, inclusive quando nós servimos, né? E como vocês comentaram muito bem ali no quadro, as pessoas percebem através do nosso semblante, né? Através do nosso humor, da forma como a gente se comporta, se a gente realmente está servindo com alegria. Querendo ou não, o nosso não verbal indica muita coisa, né? Então, esse é um objetivo básico de todos, não só do líder, né? Mas de todas as pessoas, é ser feliz. Então, a gente tem que lembrar disso. Quando a gente está servindo alguém, a gente está servindo alguém que está buscando ser feliz. E aí é o de Joseph B. Whitman, ele fala 5 coisas que ele sugere que nós podemos fazer para encontrar essa felicidade, essa alegria, né? Ele diz: gostaria de transmitir-lhes hoje 5 coisas que, se forem levadas a sério e colocadas em prática, irão proporcionar-lhes felicidade, sucesso, realização e a conquista de uma herança no reino celestial. Então, Joseph Wilson, que foi membro do Quórum dos Doze Apóstolos, nesse discurso intitulado As Lições Aprendidas na Jornada da Vida, ressaltou 5 coisas. E são coisas muito interessantes. Vocês provavelmente vão concordar com ele. O primeiro ponto que ele aborda é esse: ter fé no Pai Celestial. E presidente Monson, Moisés, lê para a gente, complementa com essa ideia. Está no mudo, Moisés. Em certa ocasião, o presidente Thomas S. Monson disse o seguinte: existe um poder celeste acima de todas as coisas. Em geral, quando as coisas acontecem, não é por fruto do acaso. Um dia, quando olharmos para trás e virmos as aparentes coincidências de nossa vida, perceberemos que não foram exatamente por casualidade que ocorreram. Muito bem. Não existe acaso ou coincidência na obra do Senhor. Isso é uma coisa que eu aprendi ao longo da vida. Não existe, né? O Senhor, ele coloca as circunstâncias no local, no momento certo, né? E algo interessante, a fé, ela é um poder que fez com que praticamente todas as coisas acontecessem nesse mundo, né? Até a gente mesmo, não falando do lado religioso, mas eu só vou para o trabalho porque eu acredito na minha capacidade de executar aquela função. Eu só vou para a escola porque eu acredito na minha capacidade de aprender, né? Então, a fé ela está envolvida no nosso dia a dia, não só na questão religiosa, mas voltando para o poder que ela gera na questão religiosa. Moisés não abriu o mar vermelho só porque ele tinha autoridade, mas ele abriu porque ele tinha fé. Ele acreditou que, se ele agisse pelo poder do sacerdócio, ele poderia realizar aquilo, né? No livro Santos tem uma parte da história da igreja em que muitas mulheres, isso é bem interessante, oraram, e pelo poder da fé curaram outras pessoas. Então, o poder da fé ele é fantástico, né? Temos que acreditar que realmente o Senhor ele vai providenciar meios se nós fizermos a nossa parte. Não vai existir coincidência, né, na obra do Senhor.
Aí vem o segundo ponto, que é estabelecer metas justas. Eu coloquei um slide mais adiante, eu vou trazer ele para frente. Queria fazer essa pergunta para vocês. Qual a meta de Deus? Quem me ajuda com essa pergunta? Alguém? Moisés? Gabriel? É, levar efeito à imortalidade e a vida eterna do homem. Já assistiu a escolinha do professor Raimundo? Não, não, não sou tão velho assim. Ah, queria ter um filho assim, né? É isso mesmo. E Deus, ele fez de tudo para alcançar essa meta, né? O envio do Salvador Jesus Cristo a esse mundo é parte essencial do cumprimento dessa meta, né? Ah, o progresso de Deus está atrelado a conquistar essa meta. Quando Cristo pagou por nossos pecados e ressuscitou, Deus cumpriu 50% da meta, que é proporcionar a imortalidade, né? Então ele conseguiu. Todos vamos conseguir a imortalidade, né? Por causa disso. E os outros 50% da meta agora é possível, mas depende de cada um de nós, porque no final vai ser a graça, né? Que vai completar aquilo que eu não pude fazer. Mas agora depende de cada um de nós, né? Mas Deus não mediu esforço para cumprir a sua meta. E ele foi até o final, mesmo que isso custasse algo tão difícil para ele, que foi dar o seu filho amado, para que aquela meta pudesse ser alcançada. Guardem isso em mente e vamos voltar lá para o estabelecimento de meta. Irmã Juliana, você pode ler? Posso. Uma armadilha em que tendemos a cair quando nos tornamos obcecados pelo sucesso é de darmos crédito à força de nosso braço e ao poder de nossa mente, esquecendo-nos do Senhor que nos abençoou e nos fez prosperar. Temos um perigo, né? Quando achamos que tudo que acontece é porque eu sou muito bom. E a gente acaba dando crédito somente para nós, mas não ao Senhor que nos ajudou a realizar, nos abençoou e fez com que a gente pudesse prosperar. Isso tanto no nosso chamado na igreja, como na vida profissional, na vida pessoal. Esse é um risco, é uma armadilha que a gente enfrenta nesse sentido de estabelecer metas. E aí ele continua. Pode continuar, irmã Juliana? Posso? Creem que poderão usar na próxima vida o dinheiro que ganharem nesta? Coloque o Pai Celestial em primeiro lugar em sua vida. Comprometa-se a segui-lo, a obedecer os seus mandamentos e se esforçar-se todos os dias para tornarem-se mais semelhantes a Cristo. Concentrem seus esforços na busca de riquezas celestiais. Caso não procedam assim, encontrarão frustrações e tristeza no final. Parece um ditado velho, né? Essa questão de a gente não leva nada dessa vida, né? A gente ouve muito isso, né? E é exatamente isso que ele fala, né? A gente acha que a gente vai poder usar o dinheiro que a gente ganha nessa vida na próxima, né? Isso não vai ser uma vantagem no mundo vindouro, né? A gente sabe disso, né? Então, a coisa que mais a gente precisa fazer agora, ao estabelecer nossas metas, é se comprometer em ser obediente aos mandamentos de Deus. Isso sim vai fazer vantagem no mundo vindouro, né? E aí tem uma escritura que eu gosto, que diz assim, né? Pois que proveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou o que dará o homem em troca de sua alma? Está lá em Mateus 16:26. Ah, irmão Ângelo, então quer dizer que ganhar dinheiro e ficar rico é contra a vontade de Deus? Não, não é não. Inclusive tem uma escritura em Jacó que nos ensina exatamente isso. Jaqueline, pode ler para gente?
Faça assim: pensai em vossos irmãos como em vós mesmos, e sede amáveis para com todos, e liberais com vossos bens, para que vossos irmãos sejam ricos como vós. Mas antes de buscar de riquezas, buscai o reino de Deus, e depois de haverdes obtido uma esperança em Cristo, conseguireis riquezas, se as procurardes e procurareis com o fito de praticar o bem, de vestir os nus e alimentar os famintos, e libertar os cativos e confortar os doentes e aflitos. Qual é o conselho que a gente recebe aqui sobre buscar riqueza? O senhor quer ou não quer que a gente busque riqueza? O que vocês acham? O Senhor quer sim que nós busquemos riquezas, mas que Ele espera que nós sejamos sábios, né? O que de fato nós vamos fazer com ela. Tudo bem. Eu gosto de ressaltar essa parte no finzinho, no 19, que ele fala assim: depois de haver desobtido uma esperança em Cristo, conseguireis riqueza. O que ele quer dizer com isso? Não sei se vocês já ouviram uma frase que diz assim: quer conhecer alguém? Dá dinheiro e poder para ele. Aí você vai saber quem é aquela pessoa. Não sei se vocês já ouviram essa frase alguma vez, né? Ah, Irmão Ângelo, opa. Oi, Gabriel. irmão Ângelo, também tem aquela frase, né, que onde está o nosso coração, né, onde nosso coração está, né? Eu acredito Exato. que depois que a gente obter essa esperança, no caso, acreditar ou esperar, ou o nosso coração estiver totalmente direcionado para a vontade do Pai Celestial, para o reino do Pai Celestial, eu acredito que aí sim ele irá nos abençoar. Porque se nosso coração ainda estiver ali indeciso, em cima do muro, para onde ele vai estar, seja dinheiro, seja coisa. E lembrando que não é somente isso, né? Essas riquezas de dinheiro também que nos tiram desse centro, né? Do Hum, Evangelho. Mas muitas outras coisas também. Então, onde nosso coração estiver, ali vai estar a nossa riqueza, né? Então, literalmente, depois de todas essas coisas, o Pai Celestial com certeza irá nos abençoar. E ele ainda fala que isso com o fito de praticar o bem. E ainda se a gente exato. não quiser praticar o bem, por mais que a gente tenha uma esperança ali, se a gente não quiser praticar esse bem, ainda assim a gente não vai ter. Mas com certeza o Pai Celestial que quer que todos nós tenhamos autossuficiência, justamente para a gente poder servir a igreja. Né? Imagina uma pessoa totalmente presa, não ter uma liberdade financeira e não poder servir no reino do Senhor. Perfeito. Vocês tiveram há pouco uma aula sobre autossuficiência com o irmão Moisés, né? E autossuficiência é isso, né? É ter para mim e só beijar, para que eu possa, então, cuidar do outro, né? Poder estender a mão para cuidar do outro. Quando eu tenho uma esperança em Cristo, como exatamente o Gabriel está nos explicando aqui, quando onde está onde tá o vosso tesouro, ali estará o vosso coração, eu não vou deixar com que as riquezas, elas me corrompam, né? E eu acho que eu posso ser superior porque eu tenho riqueza e que tudo aquilo é só para mim, que eu devo usufruir de tudo isso sozinho, né? Então o Senhor ele conhece o nosso coração. À medida em que o nosso coração se converte para o princípio correto do uso dessas riquezas, o Senhor ele vai preparar meios. É claro, eu não vou ficar sentado e esperar que tudo aconteça. Eu vou ter que buscar, né, fazer com que isso aconteça na minha vida. E o Senhor, então, sentindo que eu estou preparado para lidar com isso, ele vai providenciar os meios. Muito bem. E a gente chega então agora no terceiro conselho do presidente Helder Withler. Empenhar-se para alcançar as metas, né? Aí David Almaqui, que foi um dos presidentes da igreja, disse: Reconheçamos que o privilégio de trabalhar é uma dádiva, que a capacidade de trabalhar é uma bênção e que o amor ao trabalho constitui o sucesso. Não há sucesso sem trabalho, né? A única coisa nesse mundo que cresce sem trabalho é erva daninha, né? Nada mais vai crescer, nada mais vai dar certo se você só aguardar as coisas acontecerem. Não há substituto para o trabalho, né? Nossa lei é trabalhar, né? Já diz um hino que cantamos muito na igreja.
Seguindo essa ideia, irmão Moisés, pode ler para a gente? O trabalho é uma terapia para a alma. O Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho do trabalho. Ao meu ver, muito da ociosidade que nos rodeia decorre de uma compreensão errônea da expiação do Senhor. Não podemos simplesmente sentar-nos indolentemente esperando alcançar sucesso nas coisas espirituais ou materiais. Precisamos fazer tudo ao nosso alcance para atingir nossas metas, e o Senhor completará o que estiver faltando. Exatamente. Lembrando que no tópico anterior, essas metas precisam ser justas, né? O Senhor nos ajuda quando nossa meta é justa, quando não é apenas uma vã ambição, né? Mas é algo que, de fato, está alinhado com a vontade do Senhor, ok? O presidente Hinckley também falou algo sobre trabalho. Ele disse: a maior parte do trabalho do mundo não é realizado por gênios, mas por pessoas comuns que, com uma vida equilibrada, aprenderam a trabalhar de maneira extraordinária. Às vezes a gente não se sente capaz, né, de realizar algo e a gente acaba até se sentindo frustrado com relação a isso, né? Mas a maior parte do trabalho do mundo é feito por pessoas comuns, como eu e você. Não que a gente não tenha capacidade de um dia se tornar gênio, mas geralmente é realizado por pessoas comuns. Irmão Gabriel, fica à vontade. Tem um discurso que o presidente Arien fala que toda pessoa é diferente e tem uma contribuição diferente a fazer. Ninguém está destinado a fracassar. Então, todos nós temos coisas, contribuições diferentes a fazer. Nenhum trabalho é pequeno e também não existe um trabalho é tão grande. Todo mundo faz aquilo dentro da sua capacidade, como foi a primeira escritura que a gente leu, né? Fazer com alegria aquilo que estiver dentro da nossa capacidade. Então, encaixa muito nisso também. Perfeito. Me fez lembrar da parábola dos talentos, né? Quando o Senhor lhe deu de acordo com a capacidade, né? Ele não exigiu que aqueles que receberam os talentos entregassem mais do que aquilo que eles poderiam entregar, né? Então Deus, ele é bondoso, ele conhece a capacidade de cada um e ele vai requerir de cada um de nós de acordo com a nossa capacidade. Aí chegou a citação que eu queria compartilhar com vocês, foi dada para Abraham Lincoln, né? Dizem que o sucesso não é a ausência do fracasso, mas é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Eu gosto muito dessa frase, né? É, às vezes a gente desanima ou desiste porque a forma como a gente tentou fazer não deu certo. E às vezes a gente estava tão perto de fazer dar certo, mas a gente desistiu, né? Isso vai para várias áreas da vida, não somente nossa questão de liderança. Sabe qual é uma das maiores dificuldades de um líder? É aguentar que aquilo que foi delegado seja realizado. Às vezes, por não acontecer, o líder quer ir lá e quer fazer, né? E ele tira a oportunidade daquela pessoa a quem ele delegou de crescer, porque ele acabou realizando o trabalho em vez da pessoa realizar, né? Então, tem que ter paciência, né? E de pouco em pouco até que o sucesso ele chegue, né? Dentro das possibilidades. Tudo bem até aqui? Acho que a gente ainda tem aí uns 20 minutinhos, uns 15 minutinhos. Quarto tópico é magnificar os chamados, né? A igreja, disse Elder Isley, a igreja é uma sociedade de melhoramentos mútuos que tem por objetivo ajudar todo filho de Deus a retornar à sua presença. Uma maneira de medirem seu valor no reino de Deus é perguntarem a si mesmo: como eu estou me saindo no empenho de ajudar as pessoas a alcançar seu potencial? Apoio as pessoas na igreja ou as critico? Se vocês estiverem criticando-as, estão criticando o reino de Deus. Se estiverem edificando-as, estarão edificando o reino de Deus. Bem direto, né? De fato, não somos perfeitos na igreja, né? Ninguém aí é perfeito ou tem a premissa de que vai acertar tudo, faz tudo certinho, né? Uma igreja de melhoramento mútuo. Um ajuda o outro a melhorar e a progredir no caminho
até alcançar essa perfeição que a gente sabe que nessa vida tem limite, né? Então, lembra disso, né? Hoje eu estou ocupando essa posição. Uma vez, quando eu era bispo, uma irmã chegou comigo e falou assim: Você não é bispo, você está bispo. E eu falei: Você está certo, irmão. Amanhã eu vou ser desobrigado e vai ter um outro irmão que vai ocupar a posição de bispo, né? Então, enquanto a gente ocupa essa posição de liderança ou outras posições de liderança, a gente tem que lembrar disso, né? Eu não sou perfeito, nem o próximo que vai vir vai ser perfeito, nem os irmãos a quem eu estou servindo são perfeitos. A gente tem que ter uma ajuda mútua ali para cada um sinta cumpridor de seu chamado, né? E ele continua: outro teste de seu valor no reino é perguntar a si mesmo se estão se esforçando ao máximo para magnificar seu chamado na igreja. Quando vocês magnificam seu chamado, não fazem apenas o mínimo necessário, mas desafiam a si mesmo a servir de todo o coração, poder, mente e força. Olha que interessante. Magnificar o chamado não é fazer apenas o mínimo necessário, mas é desafiar a si mesmo. Então, cada um aqui, caso possua uma designação, um chamado na igreja, podem se perguntar agora: eu tenho magnificado o meu chamado? Eu estou entregando mais de mim mesmo ou eu estou fazendo só o que é necessário? Essa é uma boa reflexão a respeito dos nossos chamados na igreja, né? Quem aqui é membro da igreja a ponto de ter ido para uma caravana num templo que não é o nosso aqui? Moisés, sim. Os outros irmãos já foram para caravanas em outros estados? Gabriel? Sim, sim, fui em caravana. Qual que era o maior sacrifício para participar de uma caravana? Tempo e dinheiro. Muito bem, é exatamente isso, né? Então, agora nós temos um templo aqui em Belém. E qual que é o maior sacrifício para nós agora para frequentar o templo? Falta de compromisso. Muito bem, Gabriel. Existe algo que o Senhor tem nos ensinado e agora o nosso sacrifício tá sempre digno, né? Porque agora o templo está aí, eu posso ir amanhã, mas o sacrifício também é a constância, né? Talvez para uns uma vez por semana já é um sacrifício, para outros pode ser que só uma vez por mês seja possível, já é um sacrifício. Então, se no final do ano eu fui 12 vezes no ano, eu realmente sacrifiquei, né? Então, esse é o tipo de sacrifício que o Senhor espera de nós para magnificar os convênios e os chamados que temos. Aí na sede do Instituto a gente tem um quadro bonito com essa gravura aí. Quantos já se debruçaram nessa gravura, já viram essa gravura aí? Sabem o que esse quadro representa? O antes não pode. Quem sabe o que esse quadro representa? Nada? Mas não vou te deixar no vácuo, é os 2.000 guerreiros de Elamã. Os 2.000 jovens guerreiros de Alamã. Agora eu faço uma pergunta. Me fala o nome de um deles, por favor. Eu sabia que eu ia ficar no vácuo, né? Porque essa pergunta realmente não tem resposta, né? Alamã era o capitão, não vale, né? É dos Mas dois ele mil fazia jovens, parte do né? exército. Ele era o 2001. É dos outros 2.000, né? Mas se eu perguntar o que eles fizeram, todos vocês provavelmente vão me responder. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes muitos irmãos na igreja não vão ter seus nomes reconhecidos por ocuparem alguma posição, algo parecido.
Muitos de nós vamos servir de forma anônima. Nós não precisamos do reconhecimento para algo que nós fazemos ser importante. Eles deixaram os seus nomes na história sem ninguém saber o nome deles. Talvez muitos de nossos irmãos que servem na ala, que já serviram na ala ou na estaca, fizeram algo semelhante. Realizaram uma obra incrível e talvez nenhum de nós lembra. Mas isso não apaga o que eles fizeram, e o que mais importa é isso. Nós não servimos para que outros percebam que estamos servindo, mas para que o Senhor saiba que estamos fazendo o melhor que nós podemos, né? E estamos entregando a Ele não só o que é necessário, mas dando um pouco de nós mesmos. Eu gosto muito dessa gravura. Talvez na próxima vez que vocês forem ao Instituto, parem um pouquinho de tempo e olhem para essa gravura e pensem sobre o que nós conversamos. Aí vem uma das minhas citações favoritas de Elder Altdorf a respeito de chamado. Irmã Brenda, que está conosco agora, você pode ler para a gente? Assim, nenhum chamado está abaixo de nossa capacidade. Todo chamado proporciona uma oportunidade de servir e crescer. O Senhor organizou a igreja de modo a oferecer a cada membro uma oportunidade de servir, que, por sua vez, proporcionará crescimento espiritual pessoal. Seja qual for o chamado que estiverem, peço que o veja como uma oportunidade, não apenas de fortalecer e abençoar as pessoas, mas também de se tornar o que o Pai Celestial espera que se torne. Todos aqui já estão investidos no templo ou não? Tem alguém que não é? Acho que todos são, né? No templo ouvimos uma frase que diz que toda criatura cumpra a medida de sua criação e nela se regozije. O Senhor nos criou com propósito. Os chamados que nós recebemos ao longo da vida nos ajudam a cumprir com esse propósito. Como disse aqui no final, a se tornarem o que o Pai Celestial espera que se tornem. Cada chamado, cada oportunidade, cada responsabilidade ao longo da jornada da vida que eu recebo no reino de Deus, na sua igreja, é uma forma de eu cumprir a medida da minha criação, aquilo que Deus espera que eu me torne. Não importa que posição eu ocupe, porque elas também não serão vantagem no mundo vindouro. Ninguém vai receber uma vantagem porque foi bispo, ou presidente de estaca, ou qualquer outra posição na igreja. O que vai contar são nossas obras e o nosso legado de discípulo do nosso Salvador. Isso é o que vai ser pesado no final, né? Mas tem algo que eu queria compartilhar a respeito de chamado. E caso você talvez não entenda porque foi chamado para determinada posição, ou quando recebeu um determinado chamado que você nunca imaginou receber, lembre dessa citação do presidente Utidor. Moisés, pode ler? Vocês podem sentir que há outros mais capazes ou mais experientes que poderiam cumprir seu chamado e responsabilidade melhor do que vocês. Mas o Senhor deu-lhes essa responsabilidade por um motivo. Há pessoas e corações que só vocês conseguem tocar e influenciar. Talvez ninguém mais possa fazê-lo da mesma maneira que vocês. Então pensem agora, nesse momento, se vocês possuem uma designação, um chamado na igreja. Quem é essa pessoa? Quem é esse coração que só você pode tocar? E por isso o Senhor te chamou nesse momento para ocupar essa posição, porque Ele precisa de você para chegar até essa pessoa. Pensem nisso. Eu prometo que ao ponderarem sobre isso, o Senhor vai dar a direção de quem é essa pessoa, porque Ele tem interesse de que vocês cumpram com essa responsabilidade de encontrar essa pessoa, né? Esse coração a ser tocado. Tudo bem até aqui? Estamos chegando ao final. O quinto conselho dado por ele foi: desfrute a jornada, né?
Existem muitos que estão sempre esperando o momento em que serão felizes. Se ao menos eu conseguisse formar-me, se eu conseguisse comprar um carro, se eu conseguisse casar, para muitos a felicidade está sempre um pouco mais adiante, num lugar inatingível. Sempre que subimos uma montanha, a felicidade está logo adiante, na próxima colina. É terrível estar sempre esperando o porvir, sempre na dependência do amanhã, desculpando-nos por nossos presentes, por estarmos certos de que apenas no futuro estão as coisas que nos trarão satisfação. Não esperem até amanhã. Não esperem o emprego certo, a casa certa, o salário certo, o tamanho de roupa certo. Sejam felizes hoje. Sejam felizes agora. Eu gostei muito dessa citação. Passa uma energia muito positiva de que nós somos capazes de transformar a nossa própria vida e que a gente não precisa depender do futuro apenas para ser feliz. Nós temos que ser felizes agora. O futuro é a soma dos hoje. Não dá para ter um futuro feliz se hoje eu não plantar essa felicidade na minha vida, né? A gente precisa aprender de verdade a desfrutar das designações e dos chamados que o Senhor nos dá na igreja. Uma das coisas que eu ensinava bastante aos irmãos que serviam comigo era não se cobre demais, não se cobre demais, não relaxe demais, mas não se cobre demais. Sinta alegria no seu chamado, né? Sinta que de alguma forma você está contribuindo para o bem-estar e felicidade de alguém, e isso tem que te fazer feliz, né? Então, pensem sobre isso, né? Não adiem a felicidade, né? Não se sintam sobrecarregados pelas responsabilidades da igreja. Encontrem um equilíbrio para sentir alegria enquanto servem. Faz toda a diferença sentir que somos úteis para o Senhor. O presidente Joseph Bill Whitney, ele conta uma experiência bem interessante. Eu não coloquei no slide porque é grande, e eu vou ler para vocês aqui. Ele disse o seguinte: há alguns anos, numa conferência geral, o elder Boyd K. Packer, do Quórum dos Doze Apóstolos, contou a história de Joseph Miller, um membro pouco conhecido da igreja. Ele viveu nos primeiros anos da igreja e cruzou as planícies com outros membros fiéis a fim de domar o deserto e encontrar um novo lar. Naquela época, a comida era escassa, o inverno, em particular, era uma época difícil e, em geral, durava mais do que o alimento estocado. Joseph Miller escreveu em seu diário: um de meus filhos veio dizer-me que a família do irmão Newton Hall estava sem pão naquele dia. Dividi nossa farinha num saco para enviar ao irmão Hall. Pouco depois, o irmão Hall apareceu. Eu disse: irmão Hall, vocês estão sem farinha? Estamos, irmão Miller. Bem, irmão Hall, tenho um pouco aqui neste saco. Dividi a nossa farinha para mandar para vocês. Seus filhos disseram, meus filhos, que vocês estavam sem farinha. O irmão Hall começou a chorar. Ele disse que procurara outras pessoas, mas nada conseguira. Ele tinha ido até um bosque e orado ao Senhor, que o orientara a ir até Joseph Miller. Bem, irmão Hall, disse Joseph Miller, não precisa devolver essa farinha. Se o Senhor a enviou a você, então não me deve nada. Nem consigo expressar como me senti bem ao ver que o Senhor sabia que havia uma pessoa chamada Joseph Miller. Muito interessante, né? Então, na jornada que temos para servir, saber que o Senhor pode contar conosco tem que nos trazer alegria. Imagina alguém bater na sua porta e dizer: olha, eu vim aqui porque o Senhor disse que você era a resposta das minhas orações. Você teria o que eu preciso. Mas uma vez um irmão da minha ala
estava fazendo compras no supermercado e ele sentiu que devia comprar algumas coisas a mais e levar na casa de uma irmã. O pai dele era bispo. Quando ele chegou na casa da irmã, a irmã falou assim: Seu pai mandou você me trazer isso? Ele disse: Não, meu pai nem sabe que eu estou aqui, mas o senhor sabe que a senhora estava precisando, porque ele me disse no supermercado. E aquela irmã começou a chorar e disse para ele: Eu tenho orado para que o senhor mandasse alguém para me ajudar. E fico feliz que ele tenha mandado você. Então, eu penso que experiências assim fortalecem o nosso desejo de continuar fazendo o melhor que nós pudermos, saber que o senhor pode contar conosco, né? Para concluir, só mais um slide com uma frase de George Bernard Shaw. Pode ler, irmão Gabriel? George Shaw disse: A vida não consiste em descobrir quem somos, mas em tornarmos aquilo que desejamos ser. Não se preocupe em descobrir quem são, concentre-se suas energias para criar o tipo de pessoa que é o mesmo ser. Vocês descobrirão que, ao empenharem-se nessa jornada, não vão encontrar a si mesmos, mas é bem provável que fiquem agradavelmente surpresos e orgulhosos com a pessoa na qual se tornaram ao fim do caminho. Eu sei que a gente, vez ou outra, faz algo que não é muito bom, que é se comparar com outra pessoa que serviu na mesma posição que a gente, né? Isso não é muito bom, porque ou a gente vai ser melhor que aquela pessoa, ou a gente vai ser pior que aquela pessoa. Só tem essas duas possibilidades. E isso pode, tanto nos trazer orgulho demais, ou nos trazer tristeza demais. Então, que a gente não caia nessa cilada de se comparar com alguém. Se você quiser se comparar, compare com você mesmo, né? E perceba ao longo da sua jornada, como disse aqui nessa citação, no final, você vai se sentir orgulhoso pela pessoa que você se tornou ao longo da jornada. À medida em que você vai cumprindo com suas metas justas, fazendo o melhor que você puder, no final você vai se surpreender, né, com o tipo de pessoa que você se tornou. Queria dizer a vocês que Deus conhece cada um de vocês de forma individual. Eu não sei como, mas no Getsemane, o Salvador, ele expiou por cada um especificamente de forma individual, para que você e eu pudéssemos nos tornar aquilo que Deus nos criou para ser. Dentro de cada um de nós existe uma essência divina que nos capacita para nos tornar aquilo que Deus nos fez a ser. E eu sei que isso é possível por causa de seu evangelho, por causa da expiação de Cristo, que tornou tudo possível. Ao exercermos fé, ao estabelecermos metas justas, ao nos esforçarmos por cumprir essas metas, ao servir, magnificando o nosso chamado e desfrutando da jornada, assim como foi compartilhado por Elder Joseph B. Whitman, eu me junto a ele para dizer que encontraremos mais alegria, mais felicidade e serviremos com bom ânimo. Dito isso, testifico que Jesus é o Cristo. Ele é o que torna possível a nossa vida ser feliz. Ele é o príncipe da paz, aquele que traz paz à nossa vida diária, e ao nos achegar a ele, seremos de verdade pessoas melhores e pessoas mais felizes. Digo isso no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. O Messias falou que sempre deixa um dever de casa. Então, tem um dever de casa para vocês aqui.